no Roda Viva, deu uma entrevista que eu diria que foi o lançamento oficial da tua candidatura, fez de certa forma viralizou alguns temas na rede, e eu queria que você resumisse então aqui para a gente o seguinte: por que você acha que aquela entrevista foi tão impactante, e se você percebeu nisso que a força dessas ideias mais progressistas, mais à esquerda, podem reencantar o país? Primeiro, Rovai, obrigado pelo convite, por estar aqui na Casa Fórum. É uma satisfação, sabe do quanto a gente admira o trabalho de resistência, na verdade, que a Fórum e outros blogs, sites de mídia alternativa têm feito hoje no país pela democratização das comunicações na prática. Democratização das comunicações não é apenas uma bandeira, é também uma prática que tem sido feita dia a dia por muita gente que está nessa batalha. Quero saudar todo mundo que está aqui nos acompanhando, meus companheiros de partido, Rilo, Big, a Thelma. É uma satisfação poder participar aqui. Sobre o Roda Viva, eu acredito que a repercussão se deveu a dois motivos. O primeiro foi um fator de surpresa. Eu acho que alguns entrevistadores e talvez alguns espectadores esperavam ver alguém de vermelho com uma foice na mão, babando e dizendo que invadia a casa deles. Certeza disso. E não foi exatamente isso que eles encontraram. Encontraram alguém com condição de debater ideias de igual para igual, né? A gente, quando decidiu encampar essa pré-candidatura à presidência da República, essa aliança dos movimentos sociais com o PSOL, foi para disputar um projeto de poder no país, foi para apresentar uma nova alternativa para a esquerda e para o país no longo prazo. É um projeto que não se encerra nessa eleição, a gente tem dito, é um projeto não pautado apenas na próxima eleição, mas um projeto pautado para a próxima geração. Essa é a disputa que está posta hoje no Brasil, esse é o sentido da nossa candidatura. E um dos sentidos era precisamente quebrar preconceitos. Um preconceito contra o movimento social, contra o MTST, contra ocupações de terra. E eu acho que o Roda Viva ajudou a quebrar um pouco essa barreira do preconceito, ainda que isso não tenha chegado ao público tão amplo, né? Como esse discurso deve chegar, e a nossa campanha vai tentar fazer com que chegue. Um segundo elemento disso me parece ser a questão, você mencionou aí de passagem, da força das ideias progressistas, libertárias, da força da esperança, da força da solidariedade, da força de valores éticos que estão esquecidos e perdidos na política, né? E a nossa pré-candidatura, o campo que a gente está construindo em relação a essa pré-candidatura, representa muito isso. Representa um processo construído coletivamente, de baixo para cima, né? É uma aliança de movimentos sociais, sem teto, indígena, movimento de comunicação, enfim, feminista, juventude, movimento negro, movimento LGBT, artistas, intelectuais. Uma aliança que foi encampada com muita ousadia e generosidade pelo PSOL, também numa coligação com o PCB, apresentando algo novo, né? E o novo sempre é potente. O novo assusta, mas o novo tem uma potência. E eu acho que isso transpareceu ali naquele dia. Veja, eu sou o candidato mais jovem da história do país à presidência da República. A Sônia Guajajara é a primeira indígena a estar numa chapa presidencial em 518 anos. Nós construímos uma aliança inédita entre partido e movimento social, com um projeto de enfrentar o andar de cima, de não fazer concessões em bandeiras fundamentais, de democratizar profundamente o país, de enfrentar essa estrutura de um sistema político falido, de colocar temas como o direito ao aborto, de colocar temas como o genocídio da juventude negra, de colocar temas como a LGBTfobia, de colocar temas como a desmilitarização das polícias, a descriminalização das drogas, que em geral no processo eleitoral são tabus, né? Em campanha coordenada por marqueteiro não aparece. Eu acho que a naturalidade como essas questões apareceram também foi algo que surpreendeu. Eu escrevi um texto logo depois do debate, e é engraçado que quando a gente está com umas 40 pessoas aqui, para que vocês que estão assistindo, a Casa Fórum está completamente cheia naquele espaço. Estamos até com um botequinho improvisado. Montamos um pequeno boteco, eu Boulos, para que ele possa tomar cerveja. Você vê, a gente trabalhou muito nos outros, que é uma cerveja aqui da cidade de Santos, do Rugai, que é um professor, um historiador. Eu escrevi um texto, para quem conhece um pouco de internet, sabe quando você escreve um texto na hora, no calor da hora ali, ele acaba, por força dos algoritmos, se você coloca as palavras-chave corretas,
ele rapidamente corre na rede. Eu escrevi lá um texto que tinha como título A Roda Viva, Boulos, enfim, e dizia o seguinte: o discurso do Boulos, a gente está numa série de redes do WhatsApp, ele deixou muito felizes muitos eleitores tradicionalmente do PT, do Lula, e que tinham compromisso com esta reconstrução do país em bases populares e democráticas. Você, Guilherme, não tem negado o legado do PT e do Lula. E eu sei que, assim, dentro do PSOL, isso não é uma coisa tranquila. Como você tem dialogado com isso? Ou seja, eu sei que hoje a maioria do PSOL se relaciona de forma diferente. Mas como você tem se relacionado com isso e por que você tem feito esse discurso? Veja só, Rovai, eu tenho falado aquilo que eu acredito. Que, aliás, é o que eu estou falando há muitos anos, não é uma fala circunstancial para o processo eleitoral. Eu acho que os 13 anos de governo do PT houve avanços importantes para o Brasil, houve avanço salarial, houve programas sociais, houve políticas públicas importantes, as experiências também de gestão municipal e estadual. Acho que negar isso em nome de qualquer tipo de sectarismo ou estreiteza não ajuda em nada para o momento que nós estamos e para um processo de apresentar um projeto de futuro para o país. Ao mesmo tempo, eu tenho muitas críticas a essas experiências e acho que houve limites estruturais. Não ter enfrentado a forma como se organiza o sistema político brasileiro, e tinha força para enfrentar. O Lula chegou a ter quase 90% de popularidade. Um presidente com 90% de popularidade, se quiser, enfrenta o Congresso Nacional, mesmo não tendo maioria. Nós vemos isso ao longo da história, nós vemos isso na América Latina, não é? Em várias experiências, inclusive aqui no nosso país. Não houve a disposição de fazer esse enfrentamento, né? As bases de governabilidade tradicional, né, de compor maioria parlamentar com aliança com os partidos que sempre mandaram no Estado brasileiro, isso não foi enfrentado. Isso tem consequências práticas, é um modo de governar, né? Você não ter pautado temas como a democratização das comunicações no país, ao contrário, ter mantido o mesmo financiamento em verbas de publicidade para a Globo, para os grandes órgãos. Esse é um erro, né, dessas experiências. Você não ter enfrentado de maneira direta o privilégio do 1% dos bancos, do sistema financeiro, não ter pautado uma reforma financeira no país, não ter feito uma reforma tributária progressiva para que os super ricos comecem a pagar imposto, coisa que nunca fizeram por aqui, foram erros, foram limites estruturais. Eu acredito que é plenamente possível ter análises razoáveis, né? Diferença não pode significar antagonismo. Nós temos diferenças com as experiências do PT. Eu já disse isso para o Lula inúmeras vezes, tive a oportunidade de dizer de forma transparente para ele as diferenças que eu tenho com a política que ele aplicou. Não foi à toa que eu me filiei ao PSOL. Filiei ao PSOL porque eu tenho essas diferenças. Mas, ao mesmo tempo, isso não faz com que, em primeiro, eu deixe de reconhecer avanços que ocorreram e, segundo, que eu vá ser conivente com injustiça. O fato de ter críticas às experiências dos governos petistas, o fato de ter críticas ainda maiores de que depois de um golpe como que a gente viveu, continua fazendo aliança com o PMDB nos estados. Parece não ter aprendido a lição. Não vai me fazer tolerar ou silenciar diante da injustiça que está ocorrendo contra o Lula, né? O Lula está sendo condenado sem qualquer prova, com o objetivo casuístico de retirá-lo do processo eleitoral. Isso é evidente, o Brasil inteiro vê, né? Enquanto o Temer, com sobra de provas, está na presidência da República. Enquanto o Aécio, com sobra de provas, está definindo leis no Senado, o Lula, sem provas, está numa masmorra em Curitiba, né? Então, isso não é aceitável. E não precisa ser do PT ou eleitor do Lula para concordar com isso. Isso é uma questão de defesa democrática. Essa é a posição que eu tenho tido, mas não sozinho. A maioria do PSOL, ou o PSOL como um todo, tem se posicionado, o PSOL tem soltado notas. Essa é uma posição praticamente, eu diria, consensual no PSOL. A rejeição à prisão do Lula, o entendimento de que houve um golpe parlamentar, né? O PSOL soltou uma nota qualificando a prisão do Lula como prisão política, que é o que nós entendemos que é. Então, desse ponto de vista, a posição do partido é muito contundente e tem identidade com a posição que eu tenho defendido publicamente. Você falou aqui de uma coisa que aqui na região é algo caro, né? Uma cidade que tem tido um processo de envelhecimento muito rápido, né? Santos era uma cidade jovem na década de 70, hoje ela é uma cidade com base de aposentados muito representativa. Você fala de uma
de uma reforma da Previdência. Você chegou a discutir isso no Roda Viva. Eu queria que você explicitasse melhor como você faria essa reforma da Previdência, em que bases ela se daria e como você conseguiria atuar dentro de uma proposta como a tua, da base que você apresentou ali, num sistema financiarizado internacional como o atual, que parece um vampiro buscando sangue do sistema de previdência e de saúde no mundo inteiro. Veja, Rovai, primeiro, nós temos que começar por criticar o que é esta proposta de reforma da Previdência do Temer, que felizmente não foi aprovada. Não por acaso. Nós não podemos esquecer isso. Às vezes a gente faz um culto da nossa própria impotência. A reforma da Previdência proposta pelo Temer, em uma medida importante, não foi aprovada pela resistência social e popular. Ela era para ter sido aprovada no primeiro semestre do ano passado e teve a maior greve geral da história desse país. Teve 250 mil pessoas indo ocupar Brasília. E foi isso que barrou a reforma da Previdência naquele momento. Depois eles perderam as condições políticas de aprovar no Congresso Nacional. Aquela proposta é uma proposta contra a maioria do povo brasileiro. Você cortar para querer sanar problemas fiscais na Previdência, você querer cortar benefício de prestação continuada de quem ganha um salário mínimo, você querer fazer idade mínima num país onde a expectativa de vida varia de 50 anos a 80, como é que você vai estabelecer uma idade mínima de 65 se no interior do Maranhão a idade mínima de determinadas cidades é 50? Se na periferia de Santos ou de São Paulo a idade mínima é 55? Porque essa variação não é só nas regiões do país, é dentro de uma própria cidade. Né? Então, é descabido, é fazer com que as pessoas se aposentem no caixão. Na prática é isso. Uma reforma da Previdência baseada em corte de BPC ou em desajustar o BPC ou estabelecer idade mínima é uma reforma da Previdência que mais uma vez ataca o andar de baixo. Queremos mexer na Previdência? Vamos mexer na Previdência. Vamos mexer na Previdência, mexendo primeiro no privilégio dos militares. Os militares são os que têm a Previdência mais onerosa e mais cheia de privilégios. Estavam na reforma do Temer? Não. Eu pensei que você ia mexer primeiro na do Judiciário. Não. Junto. Né? Temos que mexer também na previdência da cúpula do judiciário, não do funcionalismo. Essa diferenciação tem que ser feita. A maioria dos funcionários públicos são trabalhadores, como nós. Estou falando, né, da cúpula. Não, claro, da cúpula do judiciário nós temos que mexer. E aí não é só na previdência, não. É nos salários acima do teto constitucional, né? É em todo tipo de gratificação e auxílio, tudo quanto é coisa. Auxílio moradia de R$8.000. Auxílio moradia para quem tem casa, né? Que às vezes posa como paladino da moralidade. Tem um juiz que posa como paladino da moralidade e ele recebe auxílio moradia, a esposa recebe auxílio moradia e os dois moram na mesma casa. A esposa também é magistrada. Né? Então, nós temos que mexer nessas coisas. E mexer na dívida, cobrar, na verdade, a dívida das grandes empresas com a Previdência. Se estima em quase 450 bi, 440... Outro dia eu falei que tem essas coisas, né? Eu falei 450 bi, a dívida da Previdência, a dívida das grandes empresas com a Previdência. Aí veio aquela agência Lupa, falou, não, tá errado, mentiu, é 446 bi. Não, pois tá bom, agora eu vou falar 446 bi. Então tá bom, é 446 bi. 0,32. A dívida das grandes empresas com a Previdência. Então é aí que nós temos que mexer. E nós temos que lembrar uma outra coisa. A Constituição está sendo sistematicamente violada. A Constituição diz que há uma série de impostos, a começar pela contribuição social sobre lucro líquido, o imposto sobre loterias, que eram para ser destinados para a Seguridade Social e Previdência Pública, e não são. São destinados sequencialmente para superávit primário, para pagar juros da dívida pública. Então nós temos que ajustar isso também e assegurar que dai à Previdência o que é da Previdência. Então isso precisa ser feito e é garantido constitucionalmente. É óbvio que isso significa enfrentamentos, Rovai. E nós vamos ter que, para democratizar o Brasil, para o Brasil deixar de ser o país em que 6 pessoas têm mais que 100 milhões de pessoas, nós vamos ter que enfrentar grandes interesses, nacionais e internacionais. Né? Grandes interesses financeiros, grandes interesses dos bancos, e o país tem condições de enfrentá-los. Em geral, nós temos a lógica de uma chantagem. Diz, olha, se mexer nisso, vai haver fuga de capitais. Se fizer reforma tributária progressiva, se aumentar o IOF, se taxar o mercado financeiro, vai haver fuga de capitais. Fuga de capitais para onde? Só se for para Bahamas, porque o sistema do Brasil é mais desregulamentado que a maioria dos países do mundo. Vai fugir para onde? Né?
Vai ser difícil encontrar uma Disneylândia tão generosa como aqui. Inclusive para o Santander, por exemplo. Para o Santander, exemplo do Santander, que é um exemplo gritante. Aquele exemplo é um escândalo de como essa turma vê o Brasil. O Brasil é uma plataforma de acumulação selvagem a baixo custo. Vamos explicar para os nossos internautas que não assistiram o Roda Viva. Não, o exemplo do Santander é de uma determinada linha de cheque especial em que o Santander, na Espanha, na sua matriz, cobra por um determinado período, acho que é 15 dias ou 30 dias, o juro zero. Mensal, juro mensal. Juro zero, né? E no Brasil cobra juro de 140 e poucos % para a mesma linha de cheque especial para o mesmo período. Né? Eu falei 140 e poucos, porque eu não tenho certeza se é 4, se é 6. 140 e poucos não vão poder dizer que eu exagerei. Aí eu ia te... Como você chegou no sistema financeiro, os discursos mais radicais dos novos partidos de esquerda no mundo, quando se confrontam, quando chegam ao governo, a gente pode pegar o caso do Syriza, né, acabam sendo engolidos por essa lógica globalizante, totalitária do sistema financeiro. E aí, Boulos, eu queria saber assim, como você acha que é possível, né, se confrontar de um lado com esse sistema financeiro que a gente tem hoje, que é quase um sistema financeiro fascista do ponto de vista da voracidade em relação ao ataque aos pobres, aos direitos, etc. E do outro lado, há um sistema político onde a gente tem uma bancada de 300 deputados aproximadamente vinculados àquela chamada bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia. E eu não estou falando não é nenhum preconceito contra os religiosos, mas o que há de pior do ponto de vista desse discurso. Pessoal, Rovai, vamos separar as duas coisas. Começar pelo enfrentamento ao sistema financeiro. Eu acho que o caso da Grécia não é paradigma. Não é paradigma porque a economia grega não se compara com a economia brasileira em grau de autonomia. Né? A Grécia está na União Europeia, a Grécia é uma economia muito mais frágil que a brasileira, nós temos uma 7ª economia do mundo, com um parque industrial diversificado e com um grau de possibilidade e potencial para desenvolvimento autônomo e soberano muito maior que o da Grécia. E eu acho também que existem sempre escolhas na política. Né? Eu acho que o Syriza fez uma escolha errada em um determinado momento. Tanto é que, é o que diz também o Varoufakis, que naquele momento rompeu com o Syriza e disse era possível ir por outro caminho. Né? O Syriza, quando nega o plebiscito, chama o plebiscito, se o povo grego quer ou não um pacote de austeridade. O povo grego diz retumbantemente, não queremos. E o Syriza fecha o acordo com a União Europeia, com a Troika, com o Banco Central Europeu, eu acho que ele perde muito da legitimidade popular que teve na sua origem. Isso é verdade, mas também é verdade que, em geral, é isso que acontece, né? Em geral, qual? Vamos pensar assim, essas experiências de nova esquerda. Não necessariamente. Né? O Syriza chegou ao governo e fez isso numa economia mais frágil. Né? Você tem o Brasil, a 7ª economia do mundo, que tem condições de fazer esse enfrentamento sem ser engolido. Tem uma moeda própria, né? O fator euro dá um poder descomunal para o Banco Central Europeu e para a Alemanha, que é quem tem o protagonismo naquele processo. É o euro, né? Quem dá o lastro para o euro. Então, aqui, digamos que o cenário é um pouco outro. Eu te daria um exemplo, claro, aí é um exemplo diferenciado, não é o mesmo tipo de experiência, mas o que está acontecendo em Portugal. Sim, a Geringonça. Portugal mostra, ainda que com uma coalizão de outro tipo, que é possível, sim, governar sem fazer austeridade, crescer sem fazer austeridade e representando projetos de maiorias. É isso que Portugal tem feito. Né? Eu acho que é uma experiência importante. Uma grande articulação de esquerda, não de um partido novo só, né? Com partidos, inclusive, tradicionais de esquerda. Não, é verdade, né? Mas com uma nova forma de se relacionar com esses partidos tradicionais de esquerda, né? Que não foi o que se fez aqui, né? Não é uma forma de compra de apoio e tal, né? É uma forma, é uma relação de outro tipo. Se estabeleceu um programa comum e se governa em torno desse programa comum. Agora, eu colocaria agora, já que você mencionou, a situação do sistema político. Eu estou convencido que esse sistema político no Brasil implodiu. E qual que que sistema político você defende? Porque a gente faz muito a crítica, assim, por exemplo, eu tenho na cabeça um sistema político que eu defendo, eu sei que é polêmico, mas eu acho que mais próximo do alemão e do francês seria razoável no Brasil. Qual que é o sistema político, a reforma política que você defende? Eu defendo uma reforma política em torno de alguns pilares. O primeiro e principal deles
é aumentar as formas de democracia participativa e direta. Reduzir o poder dos políticos e aumentar o poder das pessoas, né? Com plebiscitos, com referendos, como já se pratica em algumas partes do mundo. Parlamentarismo misto ou com eleição de distritos ou eu acho eleição que, geral? no Brasil, eu defendo o regime presidencialista, né? Defendo voto em lista, né? Ao invés de licitar. Fechada, mas com construção, com regras de construção democrática para não dar poder para as burocracias partidárias excessivo em relação aos eleitores. Peraí, desculpa. Fechada, mas com... A lista fechada, no sentido de que o partido vai apresentar a sua lista. Mas a construção da lista precisa ter pré-votações com critérios definidos, não por cada partido, mas por critérios definidos publicamente. Então, lista fechada, financiamento exclusivamente público, para encerrar com a forma de intervenção do capital privado ou dos interesses privados no processo eleitoral por meio de financiamento, com barateamento profundo das campanhas eleitorais e com mecanismos de democracia direta que balanceiem a maneira como se dá a relação entre executivo e legislativo no país, né? Para nós, hoje no Brasil, né, deve-se caminhar para essa solução em relação ao esgotamento do sistema político que nós temos. É essencial trabalhar com a ideia de aprofundamento democrático, de plebiscitos, de referendos, de conselhos, inclusive, de deliberação, conselhos temáticos, conselhos setoriais. Por exemplo, a política de educação. Não é? O que as pessoas chamam de bolivarianismo por aí, né? Olha, Ou seja, a mídia tradicional. Eu queria que até você entrasse nessa polêmica, porque a gente sabe que tem experiências em outros países que não só os tais bolivarianos. É precisamente isso, né? Democracia direta, eles encontraram um carimbo e chamam de bolivarianismo e associam isso com as dificuldades que a Venezuela está passando nesse momento e dizem, bom, é esse modelo que você quer para o Brasil. Né? Primeiro, a gente não repete modelos, mas obviamente a gente observa experiências históricas. E há inúmeras experiências históricas, inclusive em países capitalistas insuspeitos de bolivarianismo, a exemplo da Suíça. Você deu exemplo. Né? Eu dei o exemplo da Suíça porque a Suíça simplesmente concentra 50% de todas as experiências de democracia direta hoje no mundo. Né? Na Suíça existem uma série de mecanismos. Tem, em média, mais de 10 plebiscitos por ano sobre todo tipo de coisa. Toda emenda constitucional tem que passar por referendo. Isso não é apenas a Suíça. A Austrália faz a mesma coisa, né? Há vários países, a Bolívia tem um mecanismo que leva a isso. Estados Unidos vota todas as decisões. Vai descriminalizar ou não a maconha? Vai estar na votação Teve agora na Califórnia um plebiscito sobre isso. Em relação à Suíça, tem uma outra inovação muito interessante, que é a emenda constitucional popular. Se você quer propor uma emenda para a Constituição, você tem que ter um determinado número de assinaturas do eleitorado, você propõe e não é que vai para o parlamento e fica engavetada, vai direto para referendo popular, não passa pelo parlamento. Né? Ou seja, são formas de construção em que empodera as pessoas. Nós vivemos uma crise de representação em escala internacional. Há um conflito entre este modo de acumulação capitalista cada vez mais brutal com os princípios básicos da democracia. Né? O capitalismo se torna cada vez menos compatível com democracia. Nós temos visto golpes parlamentares pelo mundo, né? Nós temos visto imposições de governos, né, por atuação direta dos grandes capitais, mundo afora. Então, isso gera crise de representação. É muito compreensível que as pessoas estejam numa situação de antipolítica, não se sintam representadas por essa forma de fazer política, por esses modelos políticos, porque efetivamente este tipo de sistema político não nos representa. Representa as oligarquias, os bancos que controlam o Estado. Então, nós precisamos dialogar com a crise de representação de uma outra maneira. Nós não podemos ser parte da crise de representação. Nós temos que nos colocar como alternativa a ela. Até porque se no Brasil a esquerda permanece com um posicionamento que a faz ser vista como parte da crise de representação, o sentimento de insatisfação com a política vai todo para a extrema-direita, como tem ido, como tem desaguado para Bolsonaro. Se a gente não disputa a insatisfação da sociedade, a gente joga ela de bandeja no colo da extrema-direita. E disputar a insatisfação é não ser boia de salvação de um sistema político falido. E é propor alternativas que representem para as pessoas algo em que elas efetivamente façam parte. Porque hoje nós não fazemos parte das decisões políticas no Brasil. Você falou de uma coisa que me parece muito importante, porque essa coisa da antipolítica ela seduz prioritariamente, não fundamentalmente, a juventude. Né? Porque a juventude que
que fica sem... Ela olha e fala assim, qual vai ser o meu futuro, né? Eu não estou vendo nada daqui para diante, as condições de trabalho dos meus pais são horríveis, meu irmão mais velho está desempregado. Como dialogar aí, Boulos, com esse sentimento, sabendo das dificuldades que tem, por exemplo, por uma reindustrialização do Brasil? Já há décadas que o Brasil não consegue atingir processos de industrialização, né, compatíveis com o seu tamanho, seu nível de necessidades. Qual o projeto, digamos, de crescimento e desenvolvimento que a tua candidatura tem para apresentar ao país? Vamos lá, Rovai, você fez esse gancho a partir da juventude, eu acho que é importante começar daí. Hoje nós temos 30% de desemprego entre os jovens do Brasil. É a maior taxa de desemprego juvenil em 27 anos no nosso país e é o dobro da média internacional de desemprego juvenil. É compreensível que as pessoas não sintam perspectiva de futuro no Brasil, né? Mais do que o desemprego, a juventude está sendo exterminada. A juventude pobre e negra está sendo exterminada nas periferias por um Estado penal, pela polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Um modelo de segurança pública que também faliu e que nós temos que sair da defensiva para discutir esse modelo de segurança pública. Quem deveria... Vamos centrar nisso também, porque esse é um outro debate muito importante. Quem deveria estar na defensiva para discutir segurança pública no Brasil é quem defende este modelo que é caro, violento, ineficaz, né? Que só aumenta a população carcerária. A população carcerária brasileira dobrou nos últimos 10 anos e não houve qualquer redução de índice de violência, muito ao contrário. Este modelo está falido. Nós temos que debater, quebrar tabus na sociedade e debater um novo modelo de segurança que passe pela ideia do ciclo completo, pela desmilitarização das polícias. Um modelo de segurança pública em que uma polícia civil seja a mesma polícia ostensiva, né? A polícia preventiva e a polícia investigativa e judiciária. Nós temos uma taxa incrível de não resolução de homicídios no Brasil por falta de investimento em inteligência, em pessoal, em tecnologia, né, para o processo investigativo. Então a opção é pegar todo o investimento, comprar arma, né, e ficar fazendo policiamento ostensivo e violento nas ruas. Isso não resolve. Isso cria uma falsa sensação de segurança em setores médios da sociedade, né, e uma sensação de terror e uma realidade de terror nas periferias no Brasil inteiro. Esse é o modelo de segurança que nós temos. Nós temos que desmilitarizar as polícias, né? Nós temos que investir no enfrentamento ao tráfico de armas. E aí não é só as fronteiras, boa parte das armas que matam os brasileiros são da Taurus, produzidas aqui. O tráfico é interno. E quem tem responsabilidade de fiscalizar a venda de armas no Brasil é o Exército Brasileiro, que ao invés de estar matando o jovem negro no Rio de Janeiro agora numa intervenção militar, deveria estar cumprindo esse papel de fiscalizar, né? E o Estado deveria estar equipando o Exército para fazer isso, ao invés de jogá-lo nessa aventura violenta que só reproduz isso no Rio. E temos que enfrentar essa ideia do Bolsonaro, que é um populismo da violência. Bolsonaro faz populismo da violência. Ele diz que tem que armar a população. Como armar a população? Qualquer país do mundo que teve a experiência de liberar armas teve aumento dos índices de violência. Basta pegar um exemplo banal. Imagine brigas de trânsito. Quem é que está nos assistindo que nunca se envolveu numa briga de trânsito? Né? Aí desce um cara com uma metralhadora, o cara fala, peraí que eu tenho um canhão. Qualquer pequeno conflito vai virar potencial homicídio. É isso que vai acontecer no Brasil se você libera a arma. Só vai aumentar a violência, não vai deixar ninguém mais seguro. Né? Então, nós temos que rever profundamente o modelo de segurança pública. Aliás, já tem a PEC 51, que é de autoria do senador Lindbergh, mas foi elaborada junto com o Luiz Eduardo Soares, que está coordenando, junto com os policiais antifascistas, o nosso programa de segurança pública da campanha, está elaborando essas ideias. E esse é o caminho que nós defendemos para a segurança. Em relação à economia, Rovai, o país precisa de um novo modelo de desenvolvimento. Veja, o que aconteceu nos últimos 30 anos no Brasil, ou 20 anos? Houve uma reprimarização. Hoje, a pauta produtiva e exportadora do Brasil é muito mais primária do que era 20 anos atrás. Ou seja, é mais mineração, mais agronegócio e menos produtos manufaturados. O Brasil cada vez mais se consolida como a fazenda do mundo, a fazenda da China. Né? Não dá para ser assim, né? Nós temos que construir um modelo de desenvolvimento que, ao mesmo tempo, valorize o que é produzido aqui. Isso implica investimento em tecnologia.
Isso implica investimento em ciência. Isso implica investimento em inteligência nacional, que está praticamente zerado no PIB. Nós precisamos ter mais quadros, não é? Em todas as áreas. Nós precisamos ter mais investimento em pesquisa pública. E para quem acha que isso é coisa do setor privado, vá buscar pesquisar como foram feitos os iPhones no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Não foi a Apple que financiou as pesquisas, foi o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? A ARPANET é um projeto do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do setor militar, que foi o que criou a internet, isso em 1967. Qualquer país do mundo que se desenvolveu teve investimento público pesado em ciência, tecnologia, né, para que o país possa ter desenvolvimento econômico. Né? Então, nós não podemos nem ficar numa lógica do agronegócio, numa lógica da mineração, nem podemos trabalhar numa linha de desenvolvimento predatório, que muitas vezes está associado a isso. Né? Crescimento por crescimento, me desculpe, não resolve nossos problemas. Nós tivemos na ditadura militar o período em que o Brasil mais cresceu durante os últimos 50 anos, o famoso milagre econômico, e também foi um dos períodos de maior concentração de renda. Aliás, ontem eu tive quase que um déjà vu com os livros de história. Ontem eu estava num debate lá em Gramado de presidenciáveis e o Meirelles estava debatendo. Foto com o Ciro e com a Manuela. Não, fizemos questão de tirar aquela foto, mas estávamos também lá acompanhados do Meirelles e do Álvaro Dias. Pois é, não é? Nem tudo são Ciros e Manuelas. Pois é. E o Meirelles vem e faz uma fala de que o Brasil tem que esperar. De que primeiro nós temos que resolver as contas, acertar, não é? Ajustar condições para o crescimento, para depois fazer investimento social. Era o Delfim Neto. Pois é. Era o Delfim Neto. Era precisamente o Delfim Neto. Então, esse tipo de modelo de desenvolvimento não nos serve. Nós não queremos um modelo de desenvolvimento que passe por cima das comunidades tradicionais. Nós não queremos um modelo de desenvolvimento que destrua completamente o meio ambiente, né? Nós não queremos um modelo de desenvolvimento que faça como aconteceu em Mariana, né? A destruição, estávamos discutindo hoje aqui em Santos a questão da cava do subaquático ali, que estão fazendo um buraco para jogar lixo tóxico, sem nenhuma responsabilidade ambiental, né? Então, não é este modelo de desenvolvimento que nós queremos. Nós queremos um modelo de desenvolvimento comprometido com o meio ambiente, comprometido com as comunidades indígenas e quilombolas, com as populações tradicionais e comprometido com o desenvolvimento social. O que passa também por tá voltado para a infraestrutura social, né? Veja, tem um dado do IPEA de que a cada R$1 investido na educação, volta R$1,89 para a economia nacional. Veja, então, educação não é gasto, educação tem que ser visto como investimento para o país. Saneamento básico, moradia, todas essas áreas, nós temos que ter um plano nacional de investimento público, com recursos que inclusive se obtém com uma reforma tributária progressiva, um plano nacional de investimento público voltado para as áreas sociais fundamentais, focado em investimento em tecnologia, para ter um desenvolvimento do país no longo prazo, que não seja nem a reprimarização, nem um modelo de desenvolvimento ultrapassado e que ao mesmo tempo não espere até amanhã. Hoje, garanta as necessidades sociais e combatam a desigualdade. Está chegando ao final aqui, conforme eu prometi aqui para o meu amigo Big. Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que é possível fazer um governo desse, com a Rede Globo tendo o poder que tem? E se acha, tudo bem. Se não acha, o que você vai fazer com a Globo se ganhar a eleição? Tem coisas que são mais simples do que parecem. Eu acredito que no Brasil nós temos que começar por fazer cumprir a Constituição. Olha que momento que nós estamos, né? Defender a Constituição virou coisa de quem é esquerda. E olha que não é a Constituição bolivariana. Somos republicanos agora. É a Constituição do Ulisses Guimarães, do Centrão de 88. Né? Mas a Constituição de 88 diz que não pode ter monopólio nas comunicações no Brasil. Então você vai quebrar o monopólio da Nós temos que quebrar o monopólio das comunicações. Não tem outra saída. Não só quebrar monopólio, como enfrentar a propriedade cruzada, né, que é a base do monopólio, como também fazer cumprir a lei que diz que político não pode ter concessão de rádio e TV. E, aliás, várias afiliadas da Globo, mas não apenas da Globo, estão distribuídas para políticos dos estados. A Globo do Maranhão está na mão do Sarney. Sim. A de Alagoas está na mão do Collor. Então, como é que é? Então, isso tem grandes rádios em Minas Gerais na mão do Aécio.
Sim. Então, nós temos que fazer... Por onde ele recebeu boa parte dos recursos de Caixa 2 dele, em nome da sua irmã Andréia. Então, desculpa te interromper, que não, mas é isso, mas é bem isso. Nós temos que democratizar as comunicações no Brasil e para isso, basta fazer cumprir a Constituição e a legislação existente. E se, evidentemente, nós chegarmos ao governo, nós faremos isso, sem sombra de dúvida. Tá, para encerrar, dê o seu recado final aí para os nossos internautas e depois eu vou abrir espaço para que vocês conversem uns 15 minutinhos com... Dá tempo, você falou 20 para as 7, são 18h23. O pessoal tem 15 minutos. Dá o teu recado final aí para os nossos internautas. Aí o Rilo também conversa um pouquinho aqui com as pessoas. Tá, olha, eu quero agradecer a quem está nos assistindo aí pelo portal da Fórum, pela página da Fórum nas redes sociais. Esse é o momento que nós temos que estar debatendo em tudo quanto é canto do país para apresentar uma nova alternativa. É um momento em que nós temos um duplo desafio nessa eleição no Brasil. Um desafio de lutar pela democracia, né? Lutar pela democracia com muita unidade, com amplitude, o que significa defender a liberdade do Lula, o que significa enfrentar a injustiça, né, que tem acontecido por parte do Poder Judiciário, e o que significa também enfrentar a violência política que nós temos vivido, o sentimento de intolerância, exigir justiça por Marielle, né? Vai fazer 2 meses do assassinato da Marielle e o Brasil não sabe quem matou e quem mandou matar, e nós queremos saber isso, né? Então, esse é um momento de luta democrática, mas ao mesmo tempo também tem que ser um momento para resgatar a esperança, numa nova saída política. Resgatar a esperança numa saída de baixo para cima, numa saída que represente as maiorias. A nossa campanha tem buscado construir alternativas com amplo debate com a sociedade, né? Vamos lançar agora no dia 22, vai estar mais do que convidado, todos vocês estão convidados, quem está nos assistindo também, lançar a plataforma virtual da nossa campanha de mobilização, que vai montar grupos de ação no Brasil inteiro, para campanha porta a porta, para campanha por WhatsApp, para campanha pelas redes, e que não é apenas uma campanha eleitoral que se encerra no dia 7 de outubro. É uma campanha por um novo projeto de Brasil. Um dos erros principais da esquerda nos últimos anos foi montar uma estratégia que tinha prazo de validade pelo calendário eleitoral. Nós não queremos apenas discutir a próxima eleição, nós queremos discutir a construção de um projeto para a próxima geração no país. Temos insistido muito nisso, a nossa campanha já vai expressar isso, já está expressando isso, com uma construção de mobilização, com construção do programa de baixo para cima, e é assim que a gente quer governar o Brasil. Enfrentando privilégios, né, construindo uma nova forma de organizar a política, em que o poder dos políticos seja menor e das pessoas seja maior, e ao mesmo tempo também levando para o centro do debate valores, ética, solidariedade, né, generosidade, valores que estão tão perdidos em tempos de Bolsonaro, mas valores que são tão necessários se a gente quer apresentar um novo projeto para o país. Obrigadão, meu companheiro. Boa sorte nessa caminhada. Valeu, Rodai. Obrigado a todas e a todos que nos acompanharam aqui pela internet. Agora convido o Rilo aqui para ficar aqui ao lado do Boulos e conversar um pouco com as pessoas. Obrigado, gente. Vem cá, Rilo. Vem cá, vem cá. Desligou aí? Pode interromper. Muito bom. Acabou a cerveja. O cabra é bom, hein? Chegou, já acabou a cerveja, Rilo. Eu vou pegar outra. Gente, fique à vontade. Quem quiser fazer perguntas, vamos tratar aqui, são 15 minutinhos. Pelo menos vocês têm a oportunidade de trocar umas ideias. Dá uma palavrinha inicial. As perguntas que eu não fiz, não dá para fazer todas. Eu só queria aproveitar a presença aí do Rilo para falar um pouco. Ele teve uma audiência na questão do rio lá de Bertioga, e da próxima semana vai ter uma audiência sobre essa questão das covas. Para ele falar um pouco sobre isso das cavas. Das covas, para voltar e enterrar os caras lá. Então, se o Rilo pudesse falar um pouco aí, que vai ter uma audiência lá na Assembleia Legislativa. São dois temas de interesse aqui da Baixada, a transposição e essa construção de novas cavas. Ali é flagrante, primeiro no caso da transposição, a subversão da Sabesp, uma empresa que tem por objetivo produzir e garantir água para o povo paulista. Ela virou um banco, muito mais preocupada, né, em organizar a oferta, fazer reserva de água para aumentar o lucro dos seus acionistas.
E é triste ver a CETESB, né, numa posição tão de subserviência, de responsabilidade, sendo avalista de crimes ambientais pelo Estado de São Paulo. Então teve uma audiência sobre a transposição muito boa, em que a população aqui foi um massacre programático de conteúdo, e terça-feira uma sobre as cavas, então todos estão convidados a acompanhar. Mas aqui rapidamente, Big, talvez eu caiba aqui um rápido testemunho. Eu militei 25 anos no PT, desde os meus 15 anos de idade, me desfiliei há 2 meses, me filiei ao PSOL acompanhando o Guilherme. Aqui na presença da minha, mais do que companheira de partido, uma amiga que eu tive na Assembleia durante 4 anos, a Thelma de Souza. E por que fiz esse movimento? Primeiro que o PSOL fez um giro estratégico importante. A não negação do legado importante do PT nos governos Lula e Dilma era muito importante, a não negação, e sim propor a superação. Segundo que o PT, por ter hegemonizado durante muito tempo um projeto de esquerda, acaba colocando tudo que é de esquerda como se fosse um partido da ordem. E estagnou um pouco o nosso crescimento, a nossa interlocução com a juventude. Sentiu uma necessidade imensa dessa ruptura, de repaginar isso. E a ida do Guilherme para o PSOL, nessa aliança, né, genuína entre o movimento social, novos movimentos, novas formas de fazer política, essa ousadia do PSOL em acolher isso, foi o que me deu conforto para seguir o Guilherme. E o Guilherme, como vocês viram, ele mais do que honra e dignifica, ele abre para a esperança, e isso é muito importante. Então eu estou muito entusiasmado. Eu não tenho o que falar sobre programaticamente, porque eu assino embaixo do que ele falou. Estou muito feliz e confortável nessa caminhada com o Guilherme. E agradecer o Big pelo convite de vir para Santos. Alguém tem pergunta? Aproveita. O assunto é delicado, mas como você já abordou a questão do financiamento de campanha, numa intenção futura de novos projetos, como não é assim ainda, eu gostaria de saber como está se dando o financiamento da sua campanha hoje. Claro. Existem 2 formas para financiar a nossa campanha. Eu não vou falar todas, porque as outras formas a gente já conhece, né? Uma são os recursos próprios do partido, a partir do fundo partidário e do fundo público. O fundo público foi criado no ano passado, na mini reforma eleitoral que foi feita. Mas o fundo público, que vai ser a estrutura para o PSOL, é pequena, ele é proporcional ao partido conforme a bancada parlamentar que tem. Só pode ser usado no processo das eleições propriamente em outubro, então a partir de agosto, depois de 15 de agosto. Então, neste momento, é um recurso do próprio fundo partidário para as atividades de pré-campanha, né, que se utiliza. E agora, a partir de dia 15 de maio, nós vamos lançar no 22, permitiu o lançamento de plataformas para arrecadação virtual. E vai ser o centro da nossa arrecadação para a campanha, os crowdfunds. As vaquinhas coletivas, os financiamentos. A plataforma que nós vamos lançar no dia 22, além de ser a plataforma de mobilização de campanha, também será a plataforma de arrecadação para que as pessoas que concordam com o projeto que a gente defende financiem a campanha, né? Que seja um financiamento militante, um financiamento ativista e não um financiamento interesseiro, né? Se a gente consegue financiar uma campanha no Brasil, né, por razões ideológicas, por razões de compromisso, né, isso é uma inovação incrível, porque isso é o fim do rabo preso, né? Quando alguém financia e não é por compromisso, ela espera algo em troca. Não é? É mais ou menos isso. Não é um financiamento, é um investimento, com retorno alto em geral. Então, no nosso caso, nós estamos fazendo questão, isso vai ser tratado de forma totalmente transparente na plataforma, do financiamento de campanha ser um diferencial da nossa campanha. Vai ser feito com o que tem do fundo partidário e público, que já vai para o TSE naturalmente, é uma prestação de contas pública, obrigatória, e com o financiamento principalmente de crowdfunding, porque o recurso do PSOL para fundo público é muito insuficiente para fazer a campanha que a gente está fazendo e quer fazer. Até uma pergunta aqui. Claro, Thelma. Eu queria, vocês não perdoam, vou fazer uma pergunta altamente política, não, eu quero fazer uma outra questão, porque não me conhece o suficiente, né, para saber que, politicamente,
meu irmão, meu querido, sou mais do que contemplada por ele e por você nem se diz. Olha no olho, é franco, tem clareza, tem noção de tempo. Tá, estamos construindo vocês dois. Vocês podem ser meus filhos. E a pergunta é para juntar corações unidos. Ai. Como está sendo, primeiro você, João Paulo, como é que está sendo essa experiência? Não é fácil trocar o teu tempo de caminhada. Eu vejo inúmeras razões. Você disse, como está sendo esse momento para você, para o João Paulo, não para o Otávio, e para você, Guilherme, a mesma coisa. Nenhum de vocês tem 40 anos. Como é que é serem depositários? Vocês estão entre a minha geração e a geração de muita gente que está aqui. Como é que é essa experiência para vocês, seres políticos e seres humanos? Isso me interessa muito. Legal, muito também. Bom, primeiro que eu tenho 30 e 11. 30 e 14. Thelma, é maravilhosa, porque depois de tanto... Em que pese esta conjuntura sufocante, depois de muito tempo assim... Falei, nós nos transformamos no Partido da Ordem. Mesmo chocando interesse, provocando mudanças importantes no Brasil, a gente era visto como um Partido da Ordem. E essa experiência no PSOL agora é a recuperação de utopias. Eu me sinto, apesar de ter 30 e 11 anos, com os mesmos 15 que quando eu comecei no PT e mais. Assim, depositando num cara de 35 anos, altamente preparado, com uma clareza imensa, uma energia, uma confiança que talvez o meu ex-partido, o seu partido, deveria ter feito e não fez para as novas gerações. Então eu me sinto a isso. Um gesto de generosidade com os indígenas, com os negros, com as novas lideranças. É assim que eu me sinto. Jogando a energia. Aquilo que o PT me ofereceu, eu quero oferecer para essa moçada nova que está militando no PSOL. Inclusive você. E seu filho. Guilherme, por favor, me interessa muito. Claro, Thelma. Bom, primeiro... Ela vai estar vindo. O Big já é mais pragmático nas considerações dele. Muitos anos de estrada. Thelma, primeiro, sim, expressar de maneira muito sincera a minha admiração por ti, pela tua trajetória, pela tua gestão aqui. Enfim, eu era muito moleque quando, enfim, você teve a gestão, mas me lembrava, estava começando a militância e tal, e meus pais falavam. É importante estar com você aqui hoje. Olha, para mim, pessoalmente, primeiro é muito forte, é muito bom poder representar um projeto de mudança que você acredita, né? De esperança, de futuro, de perspectivas, de poder ir debater em vários cantos e ter a oportunidade de conhecer gente nova e, enfim, ter a oportunidade de quebrar preconceitos. Que falava aqui para o Rovai na primeira pergunta dele, isso para mim tem sido a parte melhor. A participação no programa Roda Viva expressou isso, mas em cada lugar que eu vou... Ali, né? Claro, mas você sabe, Rovai, não é só lá. As pessoas esperam onde a gente vai. Né? Uma caricatura. Um preconceito com o MTST, com as ocupações, você ter a oportunidade de ter um microfone para dizer mais amplamente do que numa assembleia de ocupação. Sim. A legitimidade que tem aquela luta, né? O valor que tem aquelas pessoas que estão debaixo de uma lona numa ocupação, só isso já valeria a pena. Só isso já valeria a pena. Agora, para além disso, tem o compromisso com um desafio. Assim, eu me sinto desafiado nesse processo, Thelma. Meu sentimento pessoal é de me sentir desafiado para encampar coletivamente algo novo, um projeto novo, uma forma de fazer nova, aberta, flexível. Não flexível na ética, né? Flexível na forma de fazer, no jeito de fazer, mas inflexível na ética, né? No lugar onde a gente quer chegar. Talvez o ponto que eu ainda não estou conseguindo lidar dessa experiência
é isso aqui. É as minhas 2 filhas em casa que eu passo uma semana sem ver, que passo 10 dias sem ver, que às vezes estou numa agenda no Nordeste, no Norte, em algum canto e quando elas ligam ou mandam uma mensagem, aí bate, né? Aí tem uma coisa que eu ainda não estou conseguindo lidar, porque é dureza. Uma campanha presidencial é correr trecho, é andar o país, é não ter tempo para respirar, para almoçar, para... enfim. E isso... Criação feminista? Hã? Criação feminista? Ah, tem sido. Ela sim, claro. Minha companheira, que é militante do MTST, aliás, saiu uma matéria dela hoje na UOL, extraordinária, muito bonita. A Natália, minha companheira, e que enfim, que é uma militante feminista e também uma dirigente do Movimento Sem Teto. Uma liderança, uma das principais lideranças do MTST. E já era liderança antes de eu começar a me relacionar com ela, né? Então não é uma relação de dependência, né? Construiu o caminho dela. E as minhas filhas também foram criadas nesse processo, foram criadas nas ocupações, indo passar o domingo não no parque, mas na Assembleia, na ocupação de não sei onde. Então elas tiveram já esse processo, já tem tido. Outro dia minha filha mais velha me cobrou que eu estava falando pouco de mulheres num discurso. Ela tem 8 anos de idade. Então já foi uma formação que tem muito disso. Mas enfim, eu estou me sentindo muito bem, muito desafiado, muito animado com o que eu tenho visto. Acho que tem um espaço enorme. Essa história de que esse espaço é da extrema-direita, de que esse espaço é conservador, de que a juventude está dando um giro conservador. A coisa é um pouquinho mais complexa do que isso. Eu andando por aí, não é isso que eu tenho visto, né? O que eu tenho visto é uma juventude que está descrente de tudo e de todos e que quem se apresentou para ela como alternativa antissistêmica foi uma extrema-direita e não nós. E é por isso que ela está indo. Não é porque a juventude que está dizendo que vai votar no Bolsonaro não quer dizer que ela é fascista, machista, racista, homofóbica, que defende a tortura. Não é por aí que chega. Chega por um outro lugar. Que é o lugar de alguém que se apresenta como salvador da pátria, como antissistêmico, como que é contra tudo e todos, que vai acabar com essa bandalheira. Ele precisa de herói, né? Né? Oi? Ele não tem esse defeito, ele precisa de herói. Pois é, é que eu acho que não necessariamente precise. Eu acho que o Bolsonaro se colocou num lugar simbólico, que é um lugar simbólico que para quem está insatisfeito com tudo pode ir para ali. Mas não necessariamente vai para ali. Pode vir por um outro caminho se a gente apresentar uma alternativa que na cabeça das pessoas não seja parte da crise de representação. Possa ser alternativa à crise de representação. E nisso eu acho que tem um baita campo para a gente crescer. Um baita caminho para a gente trilhar, para dialogar com as pessoas pelo país. Muito preconceito para quebrar, né? A gente pode falar as mesmas coisas de maneira diferente. Né? A gente não precisa estar ali falando daquele jeito, nossos companheiros e companheiras, com a camisa vermelha, com o boné vermelho, daquele jeito. Porque isso criou uma resistência nas pessoas. E a gente pode defender os nossos mesmos princípios, né? As nossas mesmas bandeiras históricas, a nossa mesma ética, fazendo de uma maneira que seja mais receptível para as pessoas, né? E eu acho que construir um novo caminho de esquerda no Brasil também é isso, né? Não é só novas ideias. Aliás, as experiências, o Rovai citou nova esquerda. As experiências de nova esquerda no mundo, olha o Podemos, que a gente acabou de falar. Podemos, mas pega o programa delas. Cumpriu o papel que o Big me deu, mas vou ficar aqui sem. Não. Ô, Big, dá um desconto, Big. O Podemos, o Jeremy Corbyn na Inglaterra, o Bernie Sanders nos Estados Unidos, o Mélenchon com a França insubmissa, todas essas, agora a Frente Ampla no Chile, com a Beatriz Sanches, teve 20% nas eleições presidenciais, a turma que ocupava escola e universidade há um ano atrás, teve 20% na eleição presidencial. Essas experiências não inventaram a roda. O programa delas é o programa nosso, esquerda tradicional. É um programa de investimento público, é um programa de valorizar a educação, é um programa de taxar grandes fortunas, é um programa de enfrentar o sistema financeiro. É esse, pega lá o programa de cada uma delas. Só que elas fizeram isso de uma forma diferente. E isso foi fundamental para quebrar resistências, né? Para dialogar de um outro jeito. A gente se acostumou muito na esquerda brasileira a pregar para convertido.
a falar para os nossos próprios auditórios, ficar se regozijando com o aplauso que a gente recebe nesses auditórios, se acomodar, deixar de fazer trabalho de base, deixar de ir na periferia, deixar de ouvir as pessoas e se desconectou. É isso que aconteceu na esquerda nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos. A última experiência que nós tivemos viva, que veio assim, foi a fundação do PT, comunidades eclesiais de base, aquela coisa dos anos 80. Né? Depois disso teve uma desconexão. Então, nós precisamos reconectar o sentimento do povo com as propostas da esquerda. Isso não é a gente querer doutrinar o povo para as nossas propostas, é a gente querer ir para o sentimento do povo e, de algum modo, saber dialogar, reaprender a dialogar com ele. Né? De algum modo, é isso que eu acredito nessa campanha, é esse espaço que a gente tem tentado ocupar e construir, e eu acho que é isso que faz valer a pena, né? Faz valer a pena ficar longe das minhas filhas. Muito obrigada. Obrigada. Guilherme Aldo, que é jornalista. Vou fazer uma pergunta. Você tem um grande desafio pela frente, porque quem não te conhece e vê, fatalmente você é um cara preparado para ser presidente do Brasil e suas ideias são claras, objetivas e transparentes. Só que nós temos dois problemas nisso. O primeiro deles se chama tempo de campanha. Nós estamos num ano que ainda tem Copa do Mundo e ainda tem Lava Jato para dividir noticiário. Ou seja, as pessoas não te conhecem. As pessoas têm no movimento do Sem Terra a imagem do rei do rateado da Rede Globo, que é aquele pessoal humilde, despreparado, culpando, que cai no diálogo do dono do terreno. Não conhece, não sabe o que prepara. É essa imagem que associam, até porque até o Roda Viva não estava na grande mídia. Isso é uma outra entrevista. Como é que você pretende enfrentar isso? E mais, e se você for eleito, porque a gente tem que ter uma coisa na cabeça, que nós não somos a maioria da população. A maioria da população é o tal do PMDB do Brasil, que vai ocupar o Congresso Nacional. E, em tese, se seguir a nossa história, na sua maior parte, o PSOL ocupa um pedaço pequeno do Congresso Nacional lá, os heróis da resistência. Como é que você pretende combater isso, precisando do Legislativo para fazer a coisa andar e tendo que enfrentar a representatividade em tese, depende do resultado da eleição, é óbvio, mas com essa falta de tempo, que isso vai gerar? Essa é a minha dúvida também. Marielle, ela conseguiu a aprovação de 5 projetos de lei depois de morta. Assim, ela precisou morrer para aprovar. Então, assim, como é que vai se dar isso? Eu não quero que você morra, óbvio. Mas então, por favor, permaneça vivo e faça as coisas acontecerem, né? Então... Vê só, acho que é a última questão, porque nós temos que... O Big tá sofrendo. Eu tô vendo a cara do Big aqui. O cara tem mestrado em psicanálise, psiquiatria, Big. Não, bem rapidamente. Primeiro a questão da campanha. Olha, é evidente que é uma luta de Davi contra Golias. Nós somos conscientes disso. Como enfrentar? Primeiro, ocupar as brechas. As brechas que nós tivermos, nós temos que saber ocupá-las. Né? Segundo, saber fazer um uso inteligente e intensivo de redes sociais. Né? A nossa campanha vai estar muito baseada também em plataforma de rede. Junto com essa coisa das redes sociais, trabalhar e também utilizar os microfones que a mídia democrática e alternativa fornece. Aqui nós estamos. Sim, né? Mas você acaba falando com o público que você já tem? Em geral, sim, mas isso pode ressoar, principalmente pelas redes sociais. As redes sociais dão alguma possibilidade de ressoar. Vou lhe dar um exemplo concreto, para ficar ainda na história do Roda Viva, que foi esses dias. A audiência da TV Cultura ou das TVs educativas é muito pequena, é restritíssima. Muito mais gente assistiu a entrevista que eu dei nas redes do que na televisão. Ficou em primeiro lugar no YouTube no dia. Eu estava ontem voltando lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, a funcionária do aeroporto da Gol, né, olhou, viu meu nome no computador, se assustou assim, me chamou de canto para dar um abraço, falei, olha, eu vi o teu programa, me resgatou a esperança, eu vou votar em você. Era alguém que nunca tinha me visto na vida, não tem nenhuma relação com a esquerda. Né? Fura a bolha. A rede social também permite furar a bolha.
né? Dependendo da circunstância. Nós estamos com a Mídia Ninja, que é uma potência importante de rede, está com a gente, construindo a campanha, é parte dessa aliança também. E o terceiro ponto é apostar numa campanha de mobilização, numa campanha porta a porta. Tem espaço para isso. É retomar trabalho de base. Sabe por que a direita está ganhando nas periferias? Por WO. Porque a esquerda não aparece lá. Não é porque ela é melhor, não é porque a direita é muito preparada, qualificada, ela ganha por WO. Não é? E aí nós temos, na nossa campanha em especial, nós temos um trunfo importante, né? O MTST é um movimento forte, capilarizado, não é? E tá na campanha, é um movimento que a gente discutiu amplamente, foram meses de discussão para chegar a essa definição. Eu não iria me lançar pré-candidato a presidente da República se isso não fosse uma unidade completa no MTST e discutida com toda a base do movimento. Foi discutido em cada ocupação, foi discutido em cada coordenação, em cada um dos 14 estados do movimento. Então o movimento vai atuar nisso, e outros movimentos sociais que estão. Então a gente aposta muito também nisso. O site que nós vamos lançar da plataforma de campanha, inspirado em algumas experiências de nova esquerda no mundo, vai ter os grupos de ação, que assim, é transformar a mobilização de rede em mobilização de rua também, né? Em organizar grupos no país inteiro. Está sendo muito legal. Nós estamos já com uma rede de WhatsApp grande também, pelas atividades de pessoas que estão procurando, que querem receber coisas, que querem colaborar e participar. Tem muita gente querendo participar das coisas. Tem uma demanda enorme de participação política. Tem uma demanda enorme de ativismo no Brasil. Talvez a gente subestime o nível de insatisfação das pessoas e o nível de disposição que as pessoas têm de se mobilizar. Por que gera um sentimento de apatia? Porque as pessoas não estão dispostas a se mobilizar nos mesmos instrumentos e da mesma forma. Elas não estão dispostas a se mobilizar num lugar ou em espaços políticos onde elas não se sintam representadas, onde sintam que a voz delas não importa, né? Onde não se sentem parte do processo. Então, nós queremos construir uma campanha em que as pessoas sejam parte do processo de fato, né? E por último, em relação à governabilidade, eu tenho falado isso, falei isso um pouco aqui, vou ser breve pelo pouco tempo que nos resta, que é também a tua questão. Cara, eu acho que não dá mais para acreditar num sistema político com governabilidade estritamente parlamentar. A gente resumir governabilidade a ter maioria no parlamento é um atestado de que nós não vamos conseguir transformar a sociedade brasileira. Na verdade, é uma forma de se acomodar, de se conformar com essa ideia. Nós nunca tivemos maioria parlamentar no Brasil. E por mais que a gente consiga fazer uma excelente renovação esse ano, nós não vamos ter. Sendo muito realista. Dificilmente vamos ter. E ninguém que se eleger vai ter. Vai formar. É isso. E vai formar pelos mesmos... Olha o tanto de partido que... Hoje precisa de 3 vezes mais partido para compor maioria do que precisava 15, 20 anos atrás. Porque o PMDB fez escola. Não é só o PMDB. A lógica PMDB, o modo PMDB de ser, criou um monte de filhote de partido fisiológico para negociar melhor também. É assim que funciona o Congresso Nacional. Então, a gente tem que escolher. Ou a gente se rende a essa lógica e governa com os limites que se impõem, inclusive com corrupção, porque os limites que se impõem é também corrupção, certo? Então, ou então, a gente constrói uma nova forma de fazer política, em que a governabilidade esteja sustentada não em maioria parlamentar apenas, eu não estou aqui desconsiderando o papel do parlamento, mas esteja sustentada também em maioria social, né? Tem experiências disso pelo mundo. O papel da mobilização para pressionar congressos a fazer coisas que eles não fariam de bom grado... Previdência, né? Previdência é um exemplo, né? Eu não conheço aqui de perto a experiência da prefeitura da TEL, mas a gestão da Erundina em São Paulo, ela nunca teve maioria parlamentar. Tudo que ela conseguiu aprovar... Pois é. Tudo que conseguiu aprovar foi pressionando, enchendo o movimento social, enchendo a Câmara, cercando a Câmara e aprovava. Podia ter aprovado reforma política no Brasil, botasse 2 milhões de pessoas naquela Praça dos Três Poderes, quero ver se aquele Congresso não aprovava. Com certeza. Né? Então, existem outras formas de se construir maioria na sociedade e na política. Nós temos que apostar nelas. Eu outro dia fui chamado por um jornalista, colunista de grande jornal, de ingênuo por acreditar nisso.
E olha, eu acho que não há maior ingenuidade do que achar que vai governar diferente fazendo as coisas de maneira igual. Se a gente quer chegar num outro lugar, vamos fazer de um outro jeito. O óbvio é isso. Né? Obrigado, Boulos. Fazer o meu papel. Falar duas coisas fundamentais. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a tua vinda aqui. Obrigado, Roberto. Eu vi que as pessoas reagiram muito bem ao WhatsApp que a gente mandou de ontem para hoje. Então, agradecer também a participação de todos. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai querer tirar selfie contigo e acho isso fundamental para a tua campanha. Então, convence o Big disso. Selfies, todo mundo que quiser tirar foto, tira enquanto ele vai embora. Obrigado, e outra. Vai ter um samba aqui agora, vai começar às 7 horas. O Kiki Marcelo vai estar aí, parceiro do Zeca Pagodinho, vai tocar das 7 às 10. Quem quiser ficar, tá convidado. Eu proponho que a gente, quem quiser bater vai foto bater aqui, foto. Big quer regulamentar o selfie. Selfie é campanha. o pessoal está esperando. Então vai, obrigado, viu?